Iniciamos hoje a nossa sessão 3, no dia 28, quarta-feira. Chegamos aí na primeira metade da primeira semana de curso. Hoje a gente vai ter Vamos explorar toda a cadeia da indicação geográfica. Vamos começar com indicação geográfica e marcas coletivas. Vamos começar com o Anselmo Bull Júnior, que nos conhecemos num projeto do Sebrae, ele conduziu uma pesquisa no Brasil inteiro, acho que foram mais de 250 potenciais indicações geográficas. Eu sei que tem gente de todas as regiões do Brasil nesse curso, então, se há uma indicação geográfica potencial na sua região, muito provavelmente o Anselmo já analisou, ou já teve algum tipo de contato com ela. Então, a gente está na mão aí de um grande especialista. Na sequência, a gente vai ter É muito bom sempre a gente ter a visão do INPI, de como se faz o exame técnico, na sequência com a Suelen Costa Vargas, que é tecnologista do INPI, e o terceiro tema, da Eliane Miller, soube que ela também é aluna desse curso. Ela foi professora, apresentou o caso, quando eu fiz a Summer School em 2018, eu fiquei absolutamente apaixonado pelas bananas de Corupá, um caso fabuloso. Então, vou apresentar aqui. É o F5 que apresenta? Não, F11? F11, isso. Anselmo, quando for para trocar o slide, você me dá a indicação que eu troco aqui, tá bom? Eu vou passar a palavra para você, meu amigo. Boa apresentação. Obrigado, Henrique. Bom dia para todo mundo. Um prazer, obrigado pelo convite, viu, Henrique? E bacana aí, porque os temas são complementares. Suelen, depois a Eliane. Também sou apaixonado aí pelo projeto da Banana de Corupá. Eu acho que é um bom case para ser explorado. E aí, pessoal, eu agradecendo o convite e a oportunidade aí, eu queria rapidamente falar um pouquinho sobre quem somos nós. Assim, nós somos o Inovatis, é um instituto sem fins lucrativos, sediado no Espírito Santo. A gente tem uma base no Paraná, em uma indicação geográfica, né, que é a Evamar de São Mateus. E trabalhamos com indicações geográficas, marcas coletivas, há mais de 15 anos. Então, pelo Brasil afora, e aí com alguns parceiros. O nosso principal parceiro realmente é o Sebrae. A gente tem feito bastante trabalho pelo Brasil afora, não só com o Sebrae, mas principalmente com ele. Então, eu conversando um pouco com o Henrique, né, e o pedido que ele fez, a gente saiu agora, no ano de 2020, dessa pesquisa que o Henrique pontuou, né, em que a gente pesquisou mais de 250 regiões brasileiras, né, entre potenciais e IGs que já estão registradas ou depositadas para análise do NPI, para ter um cenário, né, e, obviamente, quando se pesquisa algum grupo, alguma coletividade, a gente se depara com possibilidades de proteção de alguma ferramenta, né, que pode ser, às vezes, uma indicação geográfica, às vezes uma marca coletiva, ou às vezes não é o momento, não é a hora, ou não está adequado aquele coletivo ainda para uma ferramenta de proteção dessa. Então, eu queria deixar vocês bem à vontade para os questionamentos. Eu tentei criar aqui na apresentação um pouco de conceito aí de cada um, né, e depois ir direto para algumas vantagens e desvantagens dessas ferramentas, né, o que tem se observado aí, inclusive, principalmente aqui no Brasil. Aí pode tocar então, Henrique. Eu começo aqui, pessoal, a gente usou muito isso, inclusive, nas apresentações. Talvez o perfil dos alunos aí, alguns já conheçam o que é indicação geográfica, talvez alguns ainda não conheçam tanto. Mas uma coisa que a gente se depara muito, né, principalmente com o produtor e ainda mais com consumidores, é que poucos conhecem o que é indicação geográfica, né? E isso se reflete também em marca coletiva. Pessoal, eu coloquei um pouco mais de conteúdo de indicação geográfica e diferencio depois de marcas coletivas, tá? Que acho que fica bem melhor também o entendimento em cima da provocação do tema que me foi proposto. A gente tem uma situação mais particular aqui no Brasil, que muitos consumidores, se forem questionados o que é indicação geográfica, o que é talvez uma marca coletiva, ele não sabe responder.
Agora, o que é bem importante é que boa parcela de consumidores, e às vezes produtores, já consomem produtos com indicação geográfica, só não sabia que era, não usava essa terminologia, essa nomenclatura. Então, assim, buscam, às vezes, né, na hora de comprar um bom vinho, na hora de comprar um espumante, um queijo, um café, buscam por um produto de origem. Ah, eu quero aquele daquela região tal do mundo, né? Da França, da Itália, do Chile, e aí estão degustando, estão experimentando, estão consumindo produtos com indicação geográfica, né? E às vezes não sabiam que era um MEG. Pode passar, Henrique. E aí, em termos de conceito, pessoal, eu queria de novo deixar uma questão direta com vocês. Nós somos muito, nosso instituto, pela vivência, a gente trabalha muito com a questão prática da coisa, né? O olhar prático, às vezes, do próprio produtor, da necessidade do produtor, do mercado, para utilizar a ferramenta. Então, assim, o meu linguajar, inclusive com vocês, é bem dessa vivência, bem dessa praticidade, né? Do uso mesmo das ferramentas. E, bom, de forma direta, então, o que é uma indicação geográfica, né? IG, indicação geográfica, é sempre um local, um território, uma região que ficou conhecida, né, por notoriedade, por reputação, pela produção de um determinado produto ou serviço, né? Eu vou depois diferenciar um pouquinho também isso. A nossa lei brasileira tem essa peculiaridade. Então, assim, sempre a IG é um território, é um local que teve essa fama, teve essa reputação pela produção de um determinado produto ou serviço. Então, normalmente, o mercado ele desassocia o produto, né, da sua origem. Então, quando se fala daquele produto, já se puxa a origem em seguida. Se a gente for citar algumas do Brasil famosas, o queijo da canastra. Eu queria comer um queijo da canastra, queria tomar um vinho do Vale dos Vinhedos, já experimentou a cachaça de Paraty, né? Assim, sempre é produto e território. Em algumas situações, é tão forte isso que o nome do produto nem aparece, né? Os casos famosos, eu deixei o mapinha aí da França aí do lado, quem nunca, né, talvez não cometeu aquela gafe, né, de abrir um espumante e dizer, vou tomar uma champanhe, né? Champanhe, né, vocês sabem bem, é um território da França famoso pela produção de espumantes, mas que lá eles usam muito fortemente o nome do território para se diferenciar. Ali é champanhe, né? E só a eles pertence o direito de usar esse nome para esse tipo de produto. Então, assim, indicação geográfica, assim como, pessoal, tem outros exemplos de que o território assume, né, até o nome do produto, né, como tequila, né, no México, Bordeaux, aí também na França, e assim por diante. Em algumas situações do Brasil, a gente até, comumente, a gente já fala, aqui no nosso estado, nós temos uma indicação geográfica que ultrapassa os limites do estado do Espírito Santo, que é o café do Caparaó, né, que são 10 municípios no Espírito Santo e 6 municípios de Minas Gerais. E já é comum para a gente dizer assim, poxa, está na hora da gente tomar um Caparaó, né, que, vamos, pô, você já experimentou o Caparaó? Então, a gente já também trabalha muito o nome a origem, né, puxando toda essa questão da fama desse produto. É importante colocar que IG não se cria, né, indicação geográfica se reconhece, e aí já tem uma diferença entre IG e marca coletiva, né? Indicação geográfica é um reconhecimento, quer dizer, a análise, né, do NPI e tal vai provar se já existe uma indicação geográfica naquela região, depois eu vou falar das espécies de IG. Uma marca coletiva eu posso construir, né? A IG ela precisa ter ganhado aí a questão de notoriedade ou algum atributo com vínculo com o meio. Pode passar, Henrique. E aí a gente vai para os objetivos, né, pessoal? O que uma IG transfere? O que ela pode ajudar, né, uma coletividade, uma região? Quais são os principais benefícios? Resumido, a gente coloca 2 principais benefícios. O primeiro,
proteção. E o segundo, agregação de valor, promoção. Mas proteção é a primeira palavra. As IGs, na verdade, nasceram por proteção. Rapidamente, daqui a pouco eu vou contar uma historinha. Mas proteger como? Também diferenciamos aí 3 níveis de proteção. A gente tem usado muito isso aí nessas vivências em desenvolvimento de IGs ou marcas coletivas. Primeiro nível de proteção é proteger aquele coletivo daquela região famosa, né, que a gente acabou de falar, aquele território, de outras regiões que podem estar usurpando, podem estar usando o nome geográfico de forma indevida. Então, vamos pegar o brasileiro, queijo da canastra. Um dos principais problemas deles era esse nome ser usado em outras regiões, sejam do Brasil ou seja de fora. Né? A gente tem um documento que mostra, né, um autêntico queijo da canastra produzido em New Jersey, nos Estados Unidos. Aí está escrito autêntico, inclusive. Então, o primeiro nível de proteção é proteger aquela região, os produtores, aquele coletivo daquela região, de produtores de fora. O segundo nível de proteção, que é bem bacana, inclusive, é proteger os produtores do território dos próprios produtores do território. Né? A IG estabelece, assim como a marca coletiva, um regulamento, né? E para que possam utilizar a indicação geográfica. Então, óbvio, se essa região ficou conhecida, fatalmente foi pelo mérito de produtores que atribuíram padrões de qualidade, né, divulgação e tudo mais, que tornaram aquela região conhecida. A ideia dessas ferramentas também é proteger para que isso se perpetue. Né? Tem regiões que ficaram famosas e descuidaram e que perderam essa notoriedade. Então, esse é um dos objetivos, perpetuar essa notoriedade e dar ganhos aos produtores que contribuem com essa notoriedade, com essa fama, com essa qualidade. Terceiro nível de proteção é a outra ponta, né? Proteger o consumidor que quer buscar um produto. Como que eu tenho acesso a um produto autêntico, aquele produto reconhecido daquela região, produzido com os padrões de qualidade, né, controlado por um coletivo? Então, assim, é proteger quem está buscando um produto com aquela fama. Eu soube que aquela região é famosa pela produção desse produto. Como é que eu tenho acesso ao autêntico, ao original, aquele que é produzido pelos melhores produtores? Então, assim, indicação geográfica é basicamente garantia de origem e qualidade. Agora, é importante a gente falar uma coisinha. Qualidade, eu posso ter em várias outras regiões. Eu posso ter... poxa, o café do Caparaó, como eu acabei de citar anteriormente, tem uma qualidade bacana. Mas tem outras regiões, né? Tantas IGs de café que a gente tem, inclusive, que tem qualidade também, muito boa. Até em alguma situação, alguma preferência de consumidor melhor do que uma outra região. Agora, a origem, não. Origem é só daquele coletivo. Então, se a gente puder demonstrar para o consumidor, né, para o mercado, para os próprios produtores, que a origem faz essa diferença junto com a qualidade, aí a gente tem o segundo ponto lá da IG, que eu falei, proteção, e o segundo, agregação de valor, promoção do produto. Por meio, né, desses atributos de origem, eu vou me diferenciar nos mercados, né, e atrair os consumidores. Pode passar, então, Henrique, por favor. E aí, pessoal, contar uma historinha muito rápida aí, né? Como a gente falou, as IGs nasceram por proteção. É uma história muito bonita, depois vocês podem pesquisar mais, eu fiz ela de forma resumida aqui, mas é a história, né, em Portugal, né, em que, quando Portugal era uma potência ocidental aí, os seus principais parceiros comerciais, dentre eles a Inglaterra, né, era um parceiro muito importante, né, e, inclusive, naquela questão que a gente lembra, né, do colégio aí, o tratado que tinha entre os dois países, né, dos panos e dos vinhos, né, que Portugal tinha preferência na compra dos panos, né, da Inglaterra, dos tecidos, e na outra via a Inglaterra tinha preferência para o consumo dos vinhos, para a compra dos vinhos. E aí calhou, né, de ter a guerra entre a França e Portugal, e
ingleses, bons consumidores, né, de bebidas, vinhos e de outras bebidas, se perguntaram, passar para mim, Henrique, a próxima, se perguntaram, poxa, nós consumimos muitos vinhos de outras regiões, principalmente da França, mas estamos aí em guerra e tal, vamos procurar comprar mais dos nossos parceiros comerciais, os vinhos ibéricos e tal. E um dos mais desejados pela Inglaterra era o vinho do Porto, né? E tem esse nome, vinho do Porto, mas na verdade ele é produzido numa região um pouco mais distante da cidade do Porto, né? Que é a região do Douro, né? Mais ou menos a cerca de 100 quilômetros ali da cidade do Porto. Começaram a demandar muitos desses vinhos. E o que pode ter acontecido, pessoal? Falsificação, né? Conta a história que muitos vinhos foram falsificados lá na do Porto, onde os vinhos eram ou armazenados para ganhar em tempo de barrica e tal, ou eram simplesmente comercializados por ali, escoados por ali. E então Inglaterra gritou: poxa, não, né, nós estamos sofrendo essa falsificação, não vamos deixar de comprar esses vinhos. E aí o coletivo dos produtores que estavam sendo afetados procuraram o Marquês de Pombal, né, diplomata português, e disseram: poxa, estamos com esse problema, né, nós somos os produtores aqui autênticos e a falsificação e nós estamos perdendo mercado. E aí ele falou: poxa, como é que podemos resolver isso então? Então vamos criar algumas regras, vamos delimitar aonde é produzido esse vinho e vamos controlar, né? Só vai poder ser vendido os vinhos que saírem daqui. E, em cima de um controle, se sair 100 garrafas daqui, só pode ser vendida 100 lá. Bom, essa história toda, pessoal, aconteceu em 1756. E aí toca aí para mim, Henrique. Ao final disso tudo, então... não, perdão, volta. Desculpa. Em 1756, ele delimitou essa área e se criou, então, né, a primeira denominação de origem controlada se conhece, né, onde dizia, né, a DOC Douro, né, uma denominação de origem controlada, que, né, os vinhos, garantia de origem dos vinhos da região do Douro, né, com o título do vinho do Porto, né, para os mercados. Então, assim, historicamente, pelas informações, essa foi a primeira que surgiu na União Europeia, no mundo dos vinhos, e que de lá, né, seguiu para, inclusive, criar alguns tipos de legislações, acordos e assim diante. Pode passar? A gente coloca também, pessoal, brincando com a história, que talvez, né, o Brasil foi descoberto por essa busca por origem, né? Lembram que a nossa história conta, né, que Pedro Álvares Cabral ia para as Índias e no caminho aí chegou ao Brasil. Mas por que ele ia para as Índias? Né, para buscar especiarias e tal. Então, fatalmente, né, as Índias já tinham naqueles idos, né, a fama de boas especiarias, de região produtora de especiarias. E nessa jornada, por acaso, ele, né, chegou ao Brasil. Então a gente até usa, né, um tom de brincadeira, que o Brasil foi descoberto aí por uma tentativa, né, de busca de origem, né, por esse método de valorização de origens. Pode passar para a gente, Henrique, fazendo favor. Bom, nossa lei, pessoal, 1996. Aqui estão o marco legal de IGs também, de marcas coletivas, que nos criou os procedimentos de indicação geográfica e marcas coletivas, propriedade intelectual em geral. Bom, se a gente fizer conta, né, é uma lei muito recente. Isso talvez expressa um pouco daquele primeiro slide que poucos consumidores, poucos produtores ainda conhecem ou usam, né, essas ferramentas, né? A nossa história é muito recente, lembrando que nós acabamos de falar da história de Portugal. A Instrução Normativa número 95 de 2018 é a mais atual em relação às indicações geográficas. Tá? Eu vou contar um pouco mais dessa história um pouco para frente. Pode passar, Henrique, por favor.
As IGs no Brasil, seguindo o que é praticado também em outros países, elas se dividem em duas espécies, né, dois tipos de indicação geográfica: indicações de procedência e denominações de origem. Guardado um pouco, né, dessas terminologias, é mais ou menos o que acontece no resto do mundo. Talvez, né, quem ainda não está familiarizado com esse tema, mas é um daqueles que a gente citou no primeiro slide, consomem IG, né, talvez buscam por vinhos e tal, podem observar, às vezes, nomenclaturas como denominação de origem protegida, denominação de origem controlada, ou, no caso da nossa indicação de procedência, em alguns países é chamada de indicação geográfica protegida ou controlada. Então, a DO nossa, né, denominação de origem, segue muito mais perto as terminologias internacionais. A nossa, talvez, maior diferença está na indicação de procedência, em termos de terminologia, que em alguns outros países vocês vão ver o nome indicação geográfica, né, protegida e tal. Então, usam isso para IP. Diferença, pode passar para mim, Henrique, a diferença entre uma e outra, basicamente, tá, pessoal, é que indicação de procedência ela é aquela região, aquele território, aquele lugar que ficou conhecido pela produção de um produto ou serviço, né? Então, é a fama, é a notoriedade. Então, assim, por anos, os produtores vêm produzindo e tornaram aquela região muito famosa e o mercado já busca por aquele produto com aquela origem, tá? Então, a palavra, né, resumidamente, é fama, notoriedade. Denominação de origem já pode ter, inclusive, essa própria fama, pode ter essa notoriedade, mas é necessário que a gente comprove que alguma qualidade, alguma característica daquele produto e tal se deva, né, ao meio geográfico. Alguma condição no meio geográfico, né, incluindo o fator natural e humano, proporciona uma qualidade, uma característica naquele produto, e isso é comprovado cientificamente. Então, alguma coisa do clima, do solo, do relevo, né, de condições edafoclimáticas e tal, tem estudos científicos que comprovam que atribuem uma determinada qualidade, uma característica no produto. Então, essa é a diferença, né? IP, fama, notoriedade, denominação de origem, vínculo com o meio geográfico, incluído fator natural e humano. Ok? Pode passar, Henrique, por favor. Bom, em termos de números, pessoal, esses números estão atualizados. Aí, as IGs, nós temos hoje 75 IGs brasileiras, entre Ps e DOs, né? Aí no slide de vocês, 14 denominações de origem, 61 indicações de procedência. São as IGs brasileiras. Óbvio que nos números configuram um número maior de IGs, porque também, né, assim como os outros países, a gente protege as IGs de fora aqui do Brasil. Eu estou falando nesses números IGs brasileiras, que é territórios brasileiros reconhecidos como indicações geográficas. Minas Gerais hoje é o estado com mais indicações geográficas. Recentemente, teve 2 IGs que foram reconhecidas, e aí ultrapassou o Rio Grande do Sul em número de indicações geográficas, né? Então, Minas Gerais hoje tem 12 IGs, e aí temos Rio Grande do Sul com 11, temos o Paraná aí com 9, são aí nos números de vocês as indicações geográficas brasileiras. A título comparativo, né, a nossa primeira indicação geográfica é de 2002. Então, nós estamos há 19 anos, né, 2021, da primeira indicação geográfica brasileira, que foi o vinho do Vale dos Vinhedos, lá no Rio Grande do Sul, a primeira IG brasileira. Apenas 19 anos. Se a gente comparar, então, aí com a União Europeia, né, a gente citou ali a história do vinho do Porto, 1756, essa proteção aí, né? Então, temos muita história para contar. Pelos números, né, a União Europeia ultrapassa aí 3.500 indicações geográficas.
A França tem cerca de 800 indicações geográficas. Então, a título também comparativo, a França tem um território 6,4 vezes menor do que o Brasil, né? Então, assim, pratica isso há mais tempo, cerca de 800 indicações geográficas, nós temos 75, um território tão gigante e tão diverso aí. Então, assim, tem muita possibilidade, desde que seja bem trabalhada. A ideia não é, pessoal, ter números, né? A ideia é ter IGs realmente funcionando. Tá? E para isso, o Henrique me pediu aí, a gente vai explorar um pouquinho isso mais no final, sejam IGs ou marcas coletivas. Passa o próximo quadro aí, Henrique, que ele separa por setores, né? Agronegócio é o setor que mais tem indicações geográficas, né? Lembrando que alguns países ainda só protegem produtos agrícolas, né? Alguns da União Europeia, a maioria, ainda protege só produtos agrícolas, estão mudando, vão proteger também outros produtos, né? O Brasil, por ação mais recente, possivelmente, também protege produtos não agrícolas, né? Como produtos industriais, artesanatos. Vejam que a gente tem 11 indicações geográficas do setor de artesanato aqui no Brasil, né? Inclusive aqui no meu estado, né? Essa primeira indicação geográfica aqui no Espírito Santo foi nas panelas de barro de goiabeiras, né? Muito famosa, muito ligada à nossa gastronomia, né? Aqui a gente brinca, pessoal, que se alguém fizer uma moqueca capixaba aqui e não usar a panela de barro de goiabeiras, ou não faça ou não divulgue, porque é mico. Tá? Para fazer a moqueca, tem que usar a panela de barro de goiabeiras. Então, ela é muito ligada à nossa cultura, e foi a nossa primeira indicação geográfica, uma de artesanato. Inclusive, a segunda nossa foi do setor industrial, né, que é o mármore de Cachoeira de Itapemirim. Então, assim, as IGs, a lei brasileira permite que a gente proteja produtos não agrícolas, como eu acabei de falar, inclusive serviços. É uma inovação na lei brasileira que pode proteger também serviços. E nós temos uma apenas de serviço, que é o Porto Digital, lá no Recife, uma área de TI que foi reconhecida como a primeira indicação geográfica. Tem uma que está sendo discutida, né, tá, acho que sendo analisada pelo MPI, que é o barreado lá do litoral paranaense, né, que está tentando proteger a forma de fazer e a forma de servir o barreado. Achei bem interessante. Mas sim, o Lomilo já respondeu aqui. Palomilo é capixaba, né? Tudo bem, Marcos? Gente, é isso aí. Quem provocou aqui no chat, muqueca é capixaba, o resto é peixada, né? A gente aqui tem muito orgulho e aquele bairrismo bacana, né, de que a muqueca é só do Espírito Santo, tá? Não me venha tentar me convencer que a muqueca tem que ter óleo de dendê, tem que ter pimentão. Não, a muqueca capixaba não tem coentro, tá? Então, fica o convite aí para a gente curtir uma muqueca capixaba. Eu gosto das outras, mas a nossa é a melhor. Valeu aí. Marcos, você pode falar de carteirinha, né? Bom, pessoal, segue aí para mim, por favor, Henrique. Eu conceituei bastante IG, falei bastante sobre indicação geográfica, acho que isso facilita, né, talvez naquela pergunta que pode estar surgindo assim, tá, mas e marca coletiva, Anselmo? Qual é a diferença de marca coletiva para indicação geográfica, né? Se a marca coletiva também pode proteger uma coletividade, também tem regras dentro dela, né? Regras que são descritas pelo coletivo, né? É o coletivo que se diz como que quer se proteger e tal. Então, quais são as diferenças? Bom, a marca coletiva é da coletividade, é para proteger uma coletividade. Ela não tem um link com uma origem específica. Ela não tem um link com uma determinada região. Tá? Ela
ultrapassa os limites. A grande diferença é essa, que a fama, talvez, ou o que se quer proteger é aquela coletividade, tá? Então, a associação tal, ou a cooperativa tal, que está tentando se colocar no mercado, tem um produto bacana, quer mostrar aquele produto no mercado de forma coletiva, quer organizar os produtores também por meio desse regulamento e quer mostrar a força dessa coletividade do mercado, né? Então, a marca coletiva aí é uma ferramenta indicada. Agora, quando é uma região, quando a fama naquela região ganhou isso no mercado, aí, gente, a ferramenta se mostra como indicação geográfica, porque ela garante origem. Na hora de, se vocês lembrarem do que a gente falou lá no início, né? Queijo da canastra. Olha o valor que tem isso quando o consumidor já busca por essa origem, né? Nós temos, não tem, vamos colocar assim, então IG é melhor do que marca coletiva. Não é o caso. Inclusive, em alguns momentos, as ferramentas trabalham para ampliar o nível de proteção. E aqui eu queria abrir um parênteses, tem que se tomar muito cuidado, inclusive, quando acontecer isso, a gente confundir ou orientar uma ferramenta, né, essa ou se é aquela, ou então usar as duas ao mesmo tempo. Nessas pesquisas que o Henrique comentou, inclusive no início, a gente viu muita confusão em algumas regiões brasileiras de marca coletiva com indicação gráfica, confusão por instituições parceiras, por produtores e por consumidores, tá? Então, é bem bacana a provocação desse tema, né, e vocês que estão estudando para isso, porque a gente tem que ter muito cuidado, né, na hora de orientar, tá? E identificar, né, qual é o perfil daquele coletivo. Então, assim, entre diferenças aí, a marca coletiva num território, replicá-la, né, vai de acordo com o tamanho da minha organização. Eu posso ter um filial, eu posso usar aquela marca coletiva em outro local, né, e assim por diante. Ela é de propriedade daquele coletivo, né, daquela organização, né, e é uma marca, né, se assemelha, obviamente, a uma marca comum, né? Vamos colocar assim, a Coca-Cola é uma marca, né? Óbvio, agora peguei pesado para a marca Coca-Cola, mas é uma marca. A marca coletiva também é uma marca, só que pertence a uma coletividade. Como isso no Brasil também é novo, isso tende a crescer muito, exatamente porque nós, consumidores, obviamente, com um perfil bacana, a gente tem mais sensibilidade, dizer assim, poxa, aquilo é produzido por um grupo de produtor, não é uma grande empresa que produz, não é uma pessoa individual que produz, é o esforço de um coletivo. Então, ela tem muito apelo e tem excelentes marcas coletivas pelo Brasil e pelo mundo afora. Tá? Pode passar para mim, Henrique, por favor. Coloquei ali, eu acho que pulou um, Henrique, é isso ou não? Está lá na frente, tá? Isso, obrigado, Henrique, você estava correto. Então, assim, ela cria aquela mostra para o mercado o valor dessa coletividade e a gente até assinalou aqui alguns ganhos, algumas vantagens que uma marca coletiva pode trazer. Por exemplo, olha que bacana, dividir gastos com divulgação. Imagina, eu tenho vamos citar um exemplo aqui, uma cooperativa, né? E lá dentro tem vários produtores produzindo um determinado produto, café, por exemplo. Cada um tem a sua marca, né? E aí, para ele ir para o mercado, além da qualidade, das características do produto, tem que se promover, né? E às vezes isso para pequeno produtor isso não é fácil, não é muito custoso. Por meio de uma marca coletiva, né, calçada num regulamento, determinados produtores podem ter um padrão, né? E aí eles podem inclusive continuar usando a marca dele, mas também tem uma divulgação, né, por uma marca coletiva. Ou aqueles produtores que não têm marca, produzem um produto excelente, pode ter a marca apenas da coletividade. São boas estratégias, excelentes estratégias que podem promover, ajudar, e aí eu digo, pessoal, principalmente pequeno produtor, né, grupos menores de produtores de coletivos, né, que podem aí ter muitos ganhos com marcas coletivas. Facilita a entrada em novos mercados, né, exatamente por meio de divulgação, por meio de uma promoção coletiva. Lembrem, muitos produtores às vezes não acessam determinados mercados por volume de produção. E aí eu junto,
né, eu posso aí estabelecer uma relação comercial com o mercado que demanda um pouco mais, né? Uma cafeteria, uma rede de cafeterias, ou quem sabe exportação. Estimula a organização de grupos produtivos locais, acho que dá muito mais peso a essa coletividade, muito mais importância a estar na coletividade. Quando eu chegar lá em alguns problemas que nós vamos visualizar nessas ferramentas, a gente tem um principal problema, talvez, que eu já vou me antecipar aqui para poder conversar um pouco melhor, que é gestão, que é governança. Né? Esse talvez seja o principal problema das IGs, das marcas coletivas aqui do Brasil, não só do Brasil, né, mas aqui principalmente. Valoriza a cultura local, né, porque eu também posso atribuir alguma característica nessa promoção, dizer, olha, aqui é dessa região e tal, por mais que não seja uma indicação geográfica. Então, pessoal, uma coisa é IG, uma coisa é marca coletiva, tá? Em algum momento eu posso estar, né, estimulando a proteção junto, em conjunto, né? A gente vê muitos bons exemplos de marcas coletivas. Por exemplo, vamos brincar aqui com informação. Eu tenho uma região que ficou reconhecida pela produção de café, né, Caparal. Mas lá eu posso surgir outros produtos que estão ligados talvez a esse tema e que não estão necessariamente protegidos pela indicação geográfica. Talvez, né, turismo, talvez uma bebida, né, feita com café, sei lá, ou a casca do café que já está vendida para o mercado, ou algum. Então, assim, a gente pode ter alguns produtos derivados que podem ter uma marca coletiva, né, daquela coletividade que está também ganhando com a EG e se proteger. Muito importante que as duas ferramentas não se conflitam, né? Mesmo produto, mesma região com as duas ferramentas. E aí, em algum momento, eu vou ter confusão, sabe, né? Às vezes das próprias instituições parceiras, dos próprios produtores e também do consumidor. Como é que eu vou diferenciar no mercado, né, se tem essa confusão? Pode seguir, Henrique, por favor. Aqui são a lei também, né, de 1996 também caracterizou o que é marca coletiva. Aqui a instrução normativa, isso daí vocês vão ver bastante aí pela frente também com os outros palestrantes. Pode seguir, Henrique, por favor. Bom, e aí eu coloco aqui algumas questões de vantagens e desvantagens. Na verdade, eu não chamei de desvantagem, eu falei de desafios, mas o que a gente aqui guardado uma coisa ou outra, pessoal, eu estou colocando marcas coletivas de indicações geográficas. Bom, algumas vantagens, então eu vou voltar lá naquele primeiro momento que a gente estava no início da nossa conversa. Protege. Nós, assim, do nosso instituto, e a gente vê também que é a pegada de algumas instituições, de outros consultores também, a gente diz assim, a IG, ela precisa proteger, pessoal. A gente precisa sentir que aquele coletivo tem necessidade de proteção. Ele precisa se diferenciar, sabe? Ele precisa se colocar no mercado e lembra dos níveis de proteção que a gente falou lá no início. Então, a IG, ela tem um sentido, a marca coletiva também, de proteger aquela coletividade, proteger aquela origem. Garantia de origem, né? E aqui, pessoal, eu quero mudar um pouquinho. Garantia de origem pode ser origem geográfica ou origem coletividade, né? Que a marca coletiva pode dizer, olha, realmente isso vem daquela coletividade, daquela organização, ou vem dessa origem aqui, ó, isso aqui é o verdadeiro Socol de Venda Nova do imigrante, tá? Esse é o Socol, esse é o autêntico Socol de Venda Nova do imigrante. Para quem não conhece, eu fiz uma provocação. Socol é um produto com indicação geográfica aqui do Espírito Santo, muito bom, né? Muito bom. Acompanha muito bem um vinho, uma cachaçinha com IG. E é um produto de uma região aqui do Espírito Santo, ali perto da Pedra Azul, chamado Venda Nova do Imigrante, onde surgiu esse produto. Mas outras regiões produzem, tá? Outras regiões produzem Socol. Mas o de Venda Nova do Imigrante, só aquele com indicação geográfica. Então, garante a origem daquele território, ou garante a origem daquela coletividade.
facilita demais acesso a mercados, como a gente acabou de falar também atrás. Eu chego no mercado, né, já me colocando com um produto diferenciado, um produto com fama, com notoriedade, com algum atributo do meio geográfico, né? Também pela força da coletividade, em termos de volume, em termos de divulgação e assim por diante. IGs, marcas coletivas, agregam valor. E aí, pessoal, cuidado com agregar valor. Nós, quando vamos orientar grupo, a gente nunca chega, né? Às vezes, tem pesquisas que mostram, né, que IGs ou marcas coletivas estimulam preços de mercado, aumentam em 30% o preço de um produto no mercado. A gente não gosta de chegar com essa mensagem. Isso depende de um monte de outras questões. Então, assim, a gente coloca assim que IG agrega valor. Valor é muito mais do que preço do produto. Aliás, é muito mais sustentável do que preço. A gente tem até um ditado bem bacana, né, que a diferença entre preço e valor é que valor não tem preço. Então, se eu consigo agregar valor, quer dizer, eu conto as vantagens do meu produto, eu conto aquela origem, eu conto aqueles atributos, eu posso ter mais fidelização do consumidor, não necessariamente preço de mercado, mas ele vai ser mais fiel, compras recorrentes, preferência na hora de consumir, a própria divulgação de um consumidor para o outro. Ele diz, procure aquele com selo, procure aquele com indicação geográfica e tal. Então, assim, pode até aumentar o preço do produto no mercado. Tá? E a gente inverte, então, essa lógica. Não coloca de forma nenhuma e façam isso que o produto vai aumentar de preço no mercado. Muito cuidado com isso. E eu gosto muito disso, da última aqui, IG, marca coletiva, conta história, ou deveria contar história. Tá? Produto diferenciado, produto com esse apelo, com essas ferramentas, ele precisa contar história. Um produto com história tem muito mais valor ao consumidor. Então, eu não estou consumindo um café, eu estou consumindo um café do Caparaó. E se eu pudesse ter tempo aqui com vocês, eu ia contar a história do Caparaó. E fatalmente vocês iam ficar encantados com aquela história. Pequenos produtores em uma região íngreme e tal, que produzem, né, manual, catam lá o cafezinho e fazem o melhor café. Então, assim, é um produto que, contando história, né, ele ganha mais valor, ele atrai mais consumidores. Talvez um exercício que nós temos que provocar muito, pessoal. Qual é a tua história? Conte a tua história. O consumidor quer saber a tua história. Na hora dele pagar talvez um pouco mais, ou na hora dele preferir o seu produto, ele vai querer saber aquela história, ele quer saber quem produziu, quer saber aonde produziu. E aí uma dica para nós todos aí, né? História tem que contar no mínimo no tripé: produto, território e pessoas, né? O que é esse produto? O que ele tem de diferente? Aonde ele é produzido? O que aquela região tem de valor e tal? Como é aquela atividade? E quem é que produz, né? Quanto mais eu contar essa história, quer dizer, isso é produzido pelo José no Caparaó, o José é esse cara aqui, ó, tem essa família. Isso transfere muito mais credibilidade, muito mais proximidade com o consumidor, né? Vamos colocar, fica muito mais produto foi produzido para você. Por favor, Henrique. Alguns desafios importantes, pessoal, para essas ferramentas todas, a marca coletiva, indicação geográfica. Governança. Governança é o principal desafio. Saber gerir essa ferramenta, saber controlar essa ferramenta, saber juntar as pessoas. A gente sabe que algumas associações, algumas cooperativas não funcionam por falta de gestão, por interferência política. E todas essas ferramentas, né, todas as duas ferramentas, é um coletivo por trás, né? Aplicando o regulamento, né, ou o caderno de especificação técnica no indicação geográfica ou o regulamento de utilização no caso da marca coletiva, né, autorizando do selo, aquela história toda. Eu preciso ter uma governança capaz de ter a capacidade de juntar a coletividade, agregar, né, e controlar e fazer gestão dessa indicação geográfica. A gente percebe muitos desafios nesse item.
Cadeia produtiva é também uma observação muito importante, inclusive a gente usa muito isso no próprio diagnóstico. A gente quer entender a cadeia produtiva. Alguns produtos são muito dependentes do segundo elo da cadeia. Às vezes, são dominados pelo segundo elo da cadeia. Às vezes, nós temos atravessadores, intermediários, que dominam aquela cadeia produtiva e a gente pode, então, ter algum problema ou a gente pode ter alguma oportunidade nisso daí. Quem sabe trazer um elo desse para dentro da discussão, para dentro desse coletivo, é fundamental, né? Às vezes, novas estratégias de mercado, né? Fortalecer a governança para que ela possa fazer parte daquela porcentagem do mercado por ela própria, estimular a agroindustrialização e assim por diante. Então, tem muita política pública que pode ser desenvolvida analisando a cadeia produtiva, né, estratégia e tal, e cuidados, né? Eu queria deixar bem claro aqui, muito cuidado. A gente tem IG que não funciona exatamente porque não foi envolvido o segundo da cadeia. Sensibilização é muito importante, pessoal. Capacitar agentes públicos, capacitar instituições, capacitar outros elos, né, do setor econômico, capacitar produtor. A gente ouviu isso das melhores indicações geográficas. Precisamos capacitar mais as pessoas para eles saberem, né, na prática, os reais benefícios dessas ferramentas. Que bom seria se a gente chegasse num determinado território e o frentista, o cara do hotel, pudesse nos falar assim, olha, aqui tem uma marca coletiva, aqui tem uma indicação geográfica, é isso, tem esse valor, né, eles têm essa característica no produto. Esse talvez é o que a gente tem que perseguir, né? Outras regiões do mundo aí tiveram muito sucesso, investindo fortemente aí nessa doutrinação, vamos colocar nessa questão de ampliar os conceitos de forma mais prática, né? Promoção, né, é um grande desafio realmente. A gente às vezes enfrenta também dificuldades logísticas, né? Mas vender melhor, falar mais para o consumidor o que é IG, às vezes não levar só assim, pessoal. Eu não gosto muito de chegar e falar assim, você sabe o que é indicação geográfica? Porque eu já me obriga a levar um conceito para ele. Agora eu falo, cara, você já viu produtos que têm uma origem por trás? Você já busca por isso? Às vezes está no próprio hábito de consumo dele, a explicação que eu teria que fazer, né, de forma teórica ali, e conceitos e tal. Então, a gente precisa promover mais, né, juntos aí, o conceito, né, os benefícios para os nossos mercados, nossos consumidores, para eles preferirem também na busca desses produtos nos mercados. Controle, sem dúvida nenhuma, todas as duas ferramentas requerem controle, e controle depende de anotação, depende do produtor estar fazendo os seus registros e tal, para conferir, né, com os regulamentos, com os cadernos, e autorizar. Então, é sempre um desafio. Normalmente, são pessoas voluntárias que fazem esse tipo de controle, né, conselhos reguladores, conselho de marca coletiva e tal. E aí tem seus próprios custos, né? Às vezes tem distância, tem propriedade rural difícil de acessar, chega lá o produtor não está, não fez anotação. Então, às vezes, a gente percebeu muito problema na hora de executar, né, o controle dessas ferramentas. Pode passar, Henrique, já estou finalizando, pessoal. Algumas iniciativas que podem nos ajudar aí, tanto nas vantagens quanto nos desafios, essas parcerias entre associação e cooperativas, sejam IGs, sejam em marcas coletivas, gente. Às vezes, assim, talvez o desenho mais indicado, né, como boa prática, talvez a associação fazer a gestão da marca coletiva ou da indicação geográfica, principalmente na indicação geográfica, e ter uma cooperativa que faz o braço comercial, né? Os dois papéis são muito bacanas. Uma protege, controla, faz gestão, promoção, e a outra faz a parte comercial. Às vezes, quando uma mistura as funções, isso gera algum problema. E os melhores exemplos que a gente viu na nossa vivência e também nesse trabalho gigante que a gente fez no ano passado, as melhores IGs estão calçadas nessas duas ferramentas. Uma associação fazendo controle e gestão, uma cooperativa fazendo a parte comercial.
Muito bacana, pessoal. Capacitar distribuidor. Às vezes o meu produto sai da minha mão, da minha associação, da minha cooperativa, seja por marca coletiva, seja por indicação geográfica, e chega no mercado e alguém do mercado não sabe contar aquela história. A cafeteria não sabe contar, né, todo esse valor que tem aquela proteção, né, na hora de servir o café, por exemplo. Então, capacitar distribuidor é muito importante. Executivo de IG ou de marca coletiva, né? Bons exemplos no Brasil são quando há uma capacidade de ter uma pessoa, né, que com um perfil mais de mercado, mais de gestão, que possa fazer o trabalho que naturalmente é de produtor rural. E aí a gente coloca até assim, às vezes isso fica inversamente proporcional, né? Quanto mais aquela ferramenta promover o produto, a região, mais o produtor tem que produzir com qualidade. E às vezes ele tem que fazer o papel lá de ser diretor e fazer controle, fazer gestão e tal. Eu tiro ele do melhor dele e jogo onde às vezes ele não é tão capacitado. Então, as IGs, quando conseguem ter, né, obviamente, recurso, capacidade para isso, o executivo dessa ferramenta ajuda muito, né? Encarar, né, as duas ferramentas aí como modelos de negócio, né? Elas podem atrair, né, parceiros institucionais, parceiros comerciais, com essa pegada. Então, nós ouvimos isso de um produtor e eu gostei muito, né, inclusive da Canastra. Ele falou, gente, assim, enquanto a gente não virar um modelo de negócio que a gente pode ser desejado, eu não vou atrair nem consumidor, não vou atrair nem outros parceiros que podem me ajudar. E eles têm bons exemplos atraindo parceiros que estão investindo naquela IG, inclusive pagando executivo, né, para que a IG deslanche, e aí todo o mercado ganha com isso. E, para finalizar, né, olha que importância, né, do turismo, né, das trips, né, poxa, eu estou divulgando uma região, seja por origem geográfica, ou seja, pela origem daquela coletividade, e aí eu crio também o desejo do consumidor ir até lá, né, para ver toda aquela dinâmica, né, outras coisas que tem talvez turística por lá, e eu posso estimular a venda desse produto na própria região, né? Isso dá um ganho muito maior, né, porque ali ele vai consumir mais, ali ele está vendendo, está comprando direto do produtor, ali ele está abastecendo, está usando o hotel, está usando outras questões e realmente estimula o desenvolvimento territorial. Mas, pessoal, é isso que eu trouxe para vocês. Não sei se eu atendi a demanda, Henrique, por favor, mas eu quis fazer de uma forma mais solta, em cima de experiência, em cima de vivência, né, de forma mais prática. Eu sei que vocês têm, eu vi toda a programação, tem pessoas aí que podem falar de lei e tal, muito, muito melhor do que a gente. Eu quis trazer um pouco dessa prática de mais de 15 anos trabalhando com essas ferramentas pelo Brasil afora, né, visitando também o exterior, trazendo bons exemplos do exterior para cá. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe se eu falhei em algum momento. Não, Anselmo, eu agradeço muito a sua disponibilidade. Você teve aí é uma das lideranças nacionais na área, né? Acho que poucas pessoas conhecem o assunto como a teoria do assunto como você, e poucas pessoas conhecem também as indicações geográficas, né? Eu acho o trabalho que você realizou no passado de visitar 250 potenciais é fantástico e agradeço muito por ter compartilhado esse conhecimento aqui com a gente. Existe uma pequena lista de perguntas que a gente sempre faz ao final, a gente ainda tem aí 15 minutos até a nossa pausa. Deixa eu só conferir aqui o programa se é isso mesmo. Isso. E aí eu queria passar a palavra para a Patrícia Ferreira, uma querida amiga do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Patrícia, você pode assumir o microfone, por gentileza, para proferir sua pergunta? Obrigada, Henrique. Obrigada, Anselma. Adorei. Foi muito interessante. O tema é muito, muito bacana. Gostaria mais de conhecer esse estudo que vocês fizeram, porque a gente precisa muito de conhecimento, né? Conhecer o Brasil é uma dificuldade, até para a gente que está trabalhando aí com propriedade intelectual. Eu vou fazer duas perguntas, porque na tua fala você me deixou com uma curiosidade. Na relação, quando você expõe a diferença de IG e marca coletiva, você falou que pode haver um conflito. Então, se a IG e a marca coletiva, essa é a primeira etapa, né? Tem que ser
tem que ser feita uma proteção a partir de uma pessoa jurídica, uma organização, uma entidade vai e solicita a proteção, quer dizer, se um mesmo grupo de, né, uma cooperativa ou uma associação, não sei, vai lá e solicita uma indicação geográfica, haveria conflito se eles também solicitassem, uma marca coletiva? Essa é uma primeira pergunta mais para fazer o exercício mental mesmo, para entender por que haveria conflito entre grupos, se um grupo numa mesma região pede uma IG e ali dentro um outro grupo vai e também pede uma marca coletiva do mesmo produto, eu queria entender primeiro a lógica do conflito, né, se é isso mesmo, assim. E a segunda pergunta Uhum. é com relação ao que a gente tem no Brasil de estratégias para estimular as IGs. Por exemplo, linhas de fomento, você viu nos teus estudos aí, né, porque pelo que nesse teu último slide, as iniciativas são interessantíssimas, né, mas há a necessidade do gigante acordar, né. Tem que capacitar muita gente na cadeia produtiva para esse gigante acordar e aproveitar essa, você vê que tem que necessidade até de amadurecimento, de aprendizado das próprias cooperativas, associações, produtores. Isso é bom para os institutos federais, porque é uma coisa para a gente estar atento nas capacitações, né, nos cursos que a gente pode fazer. Mas existem linhas de fomento, agentes, parcerias, tem, assim, alguma coisa que você conhece, seja pelo turismo ou não, que esteja aí de olho no estímulo à indicação geográfica? Joia, Patrícia. Obrigada, tá. Obrigado a você. Sim, vamos para a primeira, então, Patrícia. O, a gente, assim, a gente colocou lá um cuidado, né, da ferramenta, das duas ferramentas. A gente coloca assim, a marca coletiva, e vocês eu acho que vão explorar bastante isso durante o curso, porque ele está iniciando. Acho que bom até usar isso como uma reflexão aí para até a gente poder ter mais desses parâmetros aí para poder estimular as regiões. A gente algum exemplo positivo quando acontece marca coletiva e indicação geográfica para o mesmo produto na mesma região, em cima mais da proteção junto ao NPI, por exemplo, proteção de classe, para evitar outras marcas, às vezes você expandir, por exemplo, região da canastra, não só canastra, Cerrado, né? Cerrado Mineiro, que é IG, mas Cerrado, ou, sabe, para você evitar que outras pessoas usem marcas, né, para poder aproveitar essa fama da região e tal. O ruim disso que a gente percebeu, né, muito cuidado, é que quando isso vai para o mercado da mesma forma. Imagina, Patrícia, você chegar agora para comprar um queijo, vamos pegar aqui um queijo de uma região, e aí tem lá ela com marca coletiva, tem ela com IG, e aí você diz, mas meu Deus, qual que é? Isso pode causar uma certa confusão para o consumidor e, às vezes, na gestão do produtor. Estamos falando que o principal problema nas IGs, nas marcas coletivas, é a governança. Então, lidar com um ativo já é difícil. Lidar com dois e separá-los ainda é mais, sabe? E pode confundir muito o mercado. Então, assim, a gente trabalha, por exemplo, nessas pesquisas que o Henrique comentou desde o início da apresentação, a gente indicou marcas coletivas. Olha, sem dúvida nenhuma, segue com a marca coletiva. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, indicamos uma marca coletiva para uma indicação geográfica. É a indicação geográfica do cacau de Linhares, mas eles produzem uma aguardente de cacau, né, como se fosse uma cachaça de cacau, cachaça é só de cana, produzem uma bebida muito gostosa, feita com aquele caldo do cacau elementar, uma bebida muito gostosa. Tem uns outros produtos, não é o cacau em si, mas é produto derivado, né? E como a associação está se calçando na IG, está ganhando fama, ela está lançando alguns produtos e vai se proteger com marca coletiva para aquele outro produto. Então, assim, o que a gente viu, tá, Patrícia? O que a gente viu, que a gente diga assim, tomem cuidado, é na hora de eu confundir na gestão do produtor ou confundir o consumidor com esses dois ativos chegando no mercado, tá? Aí guardo aí entre parênteses os benefícios da proteção, né?
jurídica, né, do registro de outras marcas e tal, que aí sim as duas coisas podem estar para o mesmo produto e tal nesse ambiente. Em algumas regiões também do Brasil, só para finalizar essa questão, foi usada uma marca coletiva para tentar dar mais notoriedade a um determinado território, né? Por exemplo, Mata de Minas, né? O nome Mata de Minas não estava muito linkado ao café. Era uma região até meio conhecida como Zona da Mata, mas era mais ampla e tal. Aí veio, resumindo a história, tá, pessoal? Aí veio a marca coletiva, trabalharam-se bastante tempo com a marca coletiva, e o consumidor começou, aquele café lá de Mata de Minas, e aí depois buscaram o registro da indicação geográfica e já foi reconhecida agora, uma das últimas. Tá? Então, assim, é só ter cuidado com as duas ferramentas no mesmo território. Né? Eu posso, inclusive, criar até uma dificuldade de divisão de governança, o que a gente já percebeu também. Né? Então, um outro grupo, isso é muito ruim com a origem, né? Um outro grupo quer trabalhar uma outra propriedade intelectual e aí cria uma divisão de governança difícil depois de ser recomposta. Sobre a questão dos incentivos aí para apoiar as indicações geográficas, primeiro, né, a gente tem assim, poxa, tem que tomar muito cuidado na hora de indicar para ver se já é o momento, porque se a IG for construída, e a gente percebe também isso, às vezes por iniciativa do poder público ou de algum parceiro, e o produtor não assumir as rédeas disso, nós vamos ter dificuldade, né? Podem ter certeza. Então, por isso que se usa, né, fazer um diagnóstico para ver qual é o grau de maturação daquela região, se realmente está indicado ou não, às vezes já tem notoriedade. A gente já não recomendou a IG para uma determinada região, mesmo com a notoriedade famosa. Mas por quê? Divisão de governança, ou não tinha governança estabelecida, ou, sabe, outra cadeia produtiva e tal. Então, depois de analisar direitinho, fazer com calma um processo. E aí, sim, tem alguns institutos hoje que estão abraçando isso, né? O SEBRAE talvez seja a instituição brasileira que mais tem apoiado, o Ministério da Agricultura. Eu já executei projetos em que o Ministério da Agricultura aportou recursos para uma coletividade e essa coletividade trabalhou em indicação geográfica. Né? Às vezes, governos estaduais ou locais também já vi esses exemplos. E gosto muito, Patrícia, dos institutos federais. Aqui no Espírito Santo, a gente tem uma parceria muito forte com o Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES. Né? Inclusive, aí é tema para uma outra discussão, incubação de associações, né, de governanças de coletivos desse daí, para serem tutoriados, né, pelo corpo docente e gerando bolsa de estudo para alunos. E aqui no Espírito Santo, por exemplo, foi feito com o Socó, e um aluno do Instituto Federal virou um executivo do grupo, do coletivo do Socó. Então, assim, é importante ajudar o produtor, que a maioria dos coletivos não tem recurso para tocar um projeto desse, para fazer a fase, né, de estruturação, seja da marca coletiva ou da indicação geográfica, fazê-la com critério, com cuidado, com o tempo necessário para o total amadurecimento. Né? Então, assim, primeiro, dar capacidade de musculatura para eles poderem tocar essas ferramentas. Né? E o outro objetivo, buscar o reconhecimento oficial, seja aí, né, o registro da IG, o registro da marca coletiva, o reconhecimento da IG. Então é isso, Patrícia. Não sei se eu respondi a contento. Não, foi ótimo. Muito obrigada. Perfeito. Agradeço aí. Vamos então prosseguir com as perguntas. Acho que a gente já tem um tempinho. Da Sheila de Souza Correia de Melo. Sheila, você pode assumir o microfone e fazer a sua pergunta. Bom dia, Anselmo. Bom dia a todo mundo. Eu queria agradecer a oportunidade de poder estar conversando com o Anselmo, com a Suelen daqui a pouco. Anselmo, eu tenho uma dúvida, e esse que eu acho que é o fórum interessante para a gente parar para pensar, né? A exemplo do que a professora Patrícia acabou de fazer, e talvez essa pergunta eu acabe repetindo depois também para a Suelen, mas é que a gente tem um caso de indicação geográfica no Brasil que ele saiu da curva, né? Que ele não foi fruto de nenhum diagnóstico, que ele não foi peticionado por nenhuma pessoa jurídica, ele foi feito através de um decreto, que é o caso da cachaça, né? Uhum. E aí, recentemente, aqui no estado do Pará, né, eu sou paraense, né? Tô falando da nossa capital gastronômica, né, do país, né, com todo o meu bairrismo que me permite fazer isso.
Mas, recentemente, um debate interno aqui no estado do Pará, que é um dos estados que paga mais caro pela energia elétrica, apesar de produzir, né? Aqui, para a gente, tudo é mais caro, né? E, recentemente, veio o debate em relação à castanha do Pará, que a gente perdeu, né? A castanha não é mais nossa. A castanha virou Brazilian Nuts, virou castanha do Brasil. E aí um grupo muito bairrista, ele virou e falou assim, gente, vamos resgatar, vamos buscar a IG da castanha do Pará, vamos atrás, porque a castanha é nossa e tal. E aí rola uma discussão em relação à questão da produção, né? A castanha do Pará ela começou a ser chamada do Pará devido ao estado do Pará, em determinado período da história, ter sido um grande produtor de castanha, e até pela própria característica da atividade extrativista, nós perdemos esse topo do ranking de maior produtor, e outros estados aqui da Amazônia passaram a também produzir essa iguaria amazônica. E aí a dúvida que me surge é a seguinte: a cachaça, como indicação geográfica, ela não seguiu os ritos processuais, que provavelmente mais tarde a Suelen vai nos expor exaustivamente, não passou por essa avaliação de uma consultoria do SEBRAE, como o caso da que tu representas e que cuida de várias do país, mas ela é uma realidade, né? Ela pode ter sido uma jabuticaba nossa, né? Enfim, mas ela existe. E uma vez ela existindo, ela abre precedente para que outras existam também, desde que haja interesse do Poder Executivo para que também, através de decreto, também execute. Mas eu te pergunto, e essa é a minha dúvida após essa contextualização, a viabilidade, a gente sabe que a viabilidade jurídica existe, porque é por decreto, né? Não vai ter muito o que questionar, mas isso não inviabilizaria toda essa discussão a respeito da governança, a respeito da coletividade. Eu queria te ouvir, especificamente em relação a isso da castanha do Pará, que deixou de ser do Pará e se tornou do Brasil, e sobre essa ideia que foi aventada por alguns colegas aqui, também bairristas, sobre a busca, através do Executivo, de um decreto que faça a castanha do Pará ser uma IG, e a gente volte a ter né, uma coisa meio não, muito barrista. Mas aí eu te pergunto, eu conheço a forma de fazer o diagnóstico, como é feito o diagnóstico pelo SEBRAE, né, como é conduzido, e quando essa etapa toda é quebrada, tu realmente visualizas que isso, e eu estou te perguntando isso porque eu sei que você já avaliou mais de 200, tu visualizas que isso vai existir de fato um impacto nessa atividade, ou isso vai ser só mesmo para gringo ver? Eu queria ter uma leitura tua ao respeito, porque quando a gente começa a falar muito sobre política pública associada à indicação geográfica, aí a gente começa a ver que existe, às vezes, uma manobra de capital político também, e não tanto para o que realmente se destina. Você tem um produto que realmente é conhecido, um produto que realmente tem a notoriedade, tem características peculiares, é uma coisa. Agora, quando a gente tem várias, digamos, forças ocultas, né, quando a gente tem assim, uma pressão política para que aquilo vire uma EG, muito mais por outros aspectos que não o que está preconizado na lei, eu me pergunto sobre essa eficácia em relação a essa questão da gestão, da governança. Aí eu queria te ouvir em relação a isso, Anselmo. Obrigada. Bom, eu acho que a sua provocação é bacana. Eu acho que ela tem uns bons ganhos para isso. Eu vou colocar uma opinião muito particular. Assim, nós temos uma lei que dá um rito, né, que uma IG ela tem que ser analisada, né, tem um órgão que foi dedicado para isso, assim como é em outros países, tem pessoas qualificadas dentro desse órgão e tal. Eu acho que não poderia ter uma exceção à regra, sabe? Assim, não poderia ter um outro caminho, né? Por mais das vantagens que houve do registro da IG da Cachaça do Brasil em relação a se proteger, né, do uso desse nome em outros países. Então, assim, mas eu acho que então deveria, por mais que o decreto pode estimular disso, ela deveria seguir o rito como todas as outras, né? Então, é a minha opinião particular, tá? Eu posso até estar equivocado, mas nesse caso eu acho, porque senão você vai criar, né, um outro caminho que pode ser usado aí, né? E aí pode ser usado com outros
fins não tão bacanas, né, para surgir vários decretos aí e não vai fortalecer toda aquela que passa pelo rigor no NPI. Então, na minha opinião, acho que deveria, né, que aquele processo da cachaça seguisse o rito também das outras, já que isso está preconizado em lei, em instrução normativa e assim por diante, usar o título como todas as outras, né? Inclusive, só ressaltando que eu não citei, né, e deixo aqui, né, nesse legado da Sheila, da pergunta dela, nos números ali, a cachaça como IG, eu segui os números 75 das que foram reconhecidas pelo NPI. A castanha do Pará tem toda uma peculiaridade aí, né? Porque tem uma lei, eu acho, lei ou decreto, eu não sei, que mudou o nome, né, Sheila? Botou castanha do Brasil. Então, eu imagino, e aí vamos para uma outra provocação. Eu acho que IGs muito grandes territorialmente amplia-se também a dificuldade de coletivo, de governança, sendo que esse é o principal problema, então a gente vai acentuar. Se a gente olhar para os outros países, as IGs são, né, as melhores são as mais pequenininhas, que tem ali toda a dinâmica de governança, de gestão própria, né, e às vezes de uma IG maior vai surgindo uma menor lá, inclusive para dar, né, alguma característica mais local ainda, estimular de novo negócios e assim por diante. Então, eu acho que as IGs têm um charme e têm mais facilidade quando elas são menores. Então, eu imagino que no caminho aí da castanha, né, já que existe um documento, né, oficial sobre a questão do nome, né, Castanha do Brasil, aí eu tive a oportunidade de trabalhar em outros estados, e aí tem, por mais que nós consumidores, acho que no Brasil inteiro a gente só compra castanha do Pará, mas talvez vão surgir IGs, né, de castanha do Brasil de algum lugar, né? Lembrando que IG é origem. Então, de repente, tem um local, e aí, quem sabe, uma castanha do Brasil do Pará, não sei aí como é que vai funcionar isso. Mas a ideia, talvez, já que existe um nome atribuído por força de decreto, que traz o nome castanha do Brasil, e não castanha do Pará, quem sabe vão surgir territórios aí com tenoridade ou particularidade com o meio geográfico, e aí pode ter uma castanha do Brasil de tal lugar, como IG, ou talvez de uma governança com marca coletiva. São opiniões, né? Já que a pergunta dela foi bem, temática. Foi bem longa, né? E bem com a justificativa, claro, bairrista. Se vieram falar aqui, por exemplo, de alguma coisa do meu Rio de Janeiro, aliás, esse bairrismo aí a gente viu na apresentação com a moqueca, né? Seja capixaba, seja a baiana. Mas é plenamente justificado. Devido à avançada hora, eu vou pedir para os nossos dois auxiliares, ou o Alan ou o Wendel, para coletar as perguntas que não puderam ser respondidas agora. Devido à avançada do tempo, a gente vai para o intervalo agora. Anselmo, vou passar a palavra para ti para fazer a sua despedida, e você é convidado para ficar tanto nesses dias quanto nos próximos, se assim tiver disponibilidade, tá? Muito obrigado pela sua apresentação, que muito nos abrilhantou. Eu que agradeço de coração. A forma da gente falar, de conduzir, talvez é assim, mais usando experiência e a nossa vivência mesmo. Acho que o foco, né, de quando a gente seguir para uma dessa daqui, vamos olhar para quem a gente precisa realmente dar o valor, né, que são produtores rurais ou empresários. Esse é o público que a gente tem que focar mesmo e dizer assim, eles precisam, eles vão ter condição de tocar, né, quais vão ser os benefícios. Se a gente olha para eles, a gente faz um trabalho melhor. São eles que depois vão ter a responsabilidade de tocar. Agradeço muito, obrigado pelo convite, Henrique, e convido vocês para comerem uma queca capixaba autêntica e experimentar os outros produtos das regiões. Não é melhor ou pior, mas é a nossa. Então, assim como os outros produtos do Brasil inteiro. Olha, fiquei muito encantado com o Rio de Janeiro nas pesquisas aí, tá, Henrique? Também com muito produto bacana, cada um com as suas particularidades. Nós temos muito a preencher esse mapa que eu mostrei no início ali, com mais marcas coletivas, com mais indicações geográficas de produtos bacanas que o Brasil tem, que a gente nem sabe. Agora, a minha oportunidade de ser bairrista, eu quero ver o chuvisco de Campos com EG. Vamos tentar trabalhar aí. Levei para a reunião que nós fizemos, levei os alunos do Profinit, levei o pessoal do Sebrae, aliás, o pessoal do Sebrae que organizou, e temos expectativas. Anselmo, muito obrigado.
Vamos agora fazer um intervalo de... Estava no programa 15 minutinhos, acho que a gente pode voltar às 10h30, dar aquela esticada nas pernas, tomar um cafezinho, e 10h30 a gente volta com a... Me confira o nome, a Suelen Costa do NPI, que aí ela vai falar do procedimento técnico, né? E aí, fazemos agora 10 minutinhos de intervalo, quase 10 minutinhos. 10h30 a gente volta. Muito obrigado, gente. Até daqui a pouquinho. Até logo, Anselmo. E também, como de costume, acho que a Isabela vai ficar aqui para tirar qualquer dúvida que venha aparecer. Ela tem feito isso sempre, tá? Eu vou me ausentar um pouquinho, que eu vou tomar um café e já volto. E deixa eu só fazer uma publicidade. A Sheila, que fez essa pergunta incrível da Castanha do Pará, tem uma página, uma conta de Instagram maravilhosa chamada Segue a Sheila. Eu já sou fã dela há muito tempo, não sabia que ela estava no curso. Sigam, é muito boa. Também tem uma outra página chamada Vou Te Contar sobre o Brasil, no Instagram também, que é só sobre indicações geográficas, é da Maria Cláudia, que trabalhou no CNI muitos anos, e é muito boa também. Ela fala de todas as indicações geográficas. A pegada dela é mais assim, é sobre o Brasil, mas ela, como ela trabalhou muito com indicações geográficas, ela sempre fala as novidades, né, as novas concessões, ela teve em todos os lugares, eu acho. Então é muito boa essa página também, muito bonita. Segue a Sheila. Segue, vou escrever aqui. Escrever aqui no chat. Bom, Isabela, obrigado também. Eu fico à disposição para responder as perguntas que não deram tempo. Pode mandar aí por e-mail e eu respondo a cada uma, tá? Tá ótimo. Eu vou sair, deixar aí a condução aí, Suelen, depois com a Eliane. Se você puder mandar um abraço para as duas depois, quando elas apresentarem. Obrigado. Um abraço a todo mundo, sucesso aí no curso. Obrigada, Anselmo.